Boa noite, amada igreja, que a paz do nosso Deus seja com todos, amém? Nesse instante vou pedir para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar dando início cantando esse primeiro louvor dessa noite. Que Deus fale aos nossos corações, como Ele tem falado diariamente nas nossas vidas, e que Ele seja exaltado nessa noite através de cada ato que nós vamos fazer nesse momento aqui de adoração ao nosso Deus. Vai sempre reinar, terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei Santíssimo Deus, nós te adoramos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, por cada vida, por cada pessoa que está aqui neste lugar. Também aqueles irmãos que estão assistindo, que têm acompanhado, ó Pai, fielmente cada culto, ó Deus, transmitido pela nossa igreja, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que cada ato desse momento de adoração ao Senhor seja unicamente para te exaltar, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Fale conosco, ó Pai, através de cada ato desse culto, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Como é precioso receber os irmãos aqui neste lugar, para podermos estar juntamente adorando o Senhor num só espírito, em uma só verdade. E também os irmãos que têm assistido essa transmissão também, que sinta também acolhido, não só por nós, pelas canções que nós iremos cantar e pela mensagem que vai ser transmitida, mas principalmente pelo poder do Espírito Santo, você que está aí na sua casa. E nesse instante Deus vai estar falando através das nossas vidas, que você se coloque diante do altar do Senhor, que o Senhor tem algo para cada um de nós nessa noite, amém? Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, quem trouxe suas Bíblias, ou mesmo no aplicativo do seu celular. Nós vamos estar fazendo a leitura do profeta Isaías, capítulo 55, você que trouxe sua Bíblia, abra conosco. Você que está na sua casa também pode estar acompanhando, corre lá, pega a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos, e é muito bom podermos estar acompanhando a palavra, para que essa palavra mesmo possa estar firmando nos nossos pensamentos também. Isaías capítulo 55, versículo 6 até o versículo 13, e a nossa irmã Juliana vai estar fazendo a leitura deste texto.
pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve, está continuando a leitura? Qual o versículo? Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém, irmãos? Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de seguir ao Senhor. Sabemos que existem países que não têm esse privilégio que nós temos, de poder cultuar o nosso Deus abertamente, livremente. Você pode declarar isso ao Senhor na sua casa, na rua ou num local como este. Você tem a oportunidade. Então buscai o Senhor, que você não desperdice essa oportunidade de buscar ao Senhor. Sempre quando tiver oportunidade, busque o Senhor, porque o Senhor tem falado muito conosco, principalmente nesses tempos difíceis que nós temos vivido. Vou convidar novamente os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar cantando o hino número 140, Bondoso Amigo. E é mais fácil a gente cantar em pé, que solta a voz. Podemos dar uma mexidinha aí para dar uma espantada. Não está frio, mas dá para a gente dar uma mexidinha aí no seu lugar, para a gente estar cantando com bastante alegria e com bastante vigor esse hino.
Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. O pastor tem a palavra nesse instante. Graça e paz, irmãos. Eu esqueço que domingo eu tenho que falar daqui, porque a câmera de lá não alcança, né? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aí avançando nos protocolos em nossa cidade, algumas coisas flexibilizando, mas máscara nós vamos ter que usar por um bom tempo. Nós já descobrimos isso, né? Irmãos, eu sempre dou uma palavra sobre essa questão da vacinação. Essa semana, 28, 29, 30 anos, se eu não estou enganado, acho que é terça-feira, né? Então, chegou a sua idade, vacina, gente. Vacina, é a arma que a gente tem. Se mesmo vacinados, alguns ainda estão se contaminando, imagine sem a vacina. Então, vamos aderir a isso, é a arma que nós temos para proteger uns aos outros e proteger a nossa família, e sabemos disso, né? Hoje de manhã a gente estava no culto e soubemos de uma senhora que a gente já tem orado por ela, Dona Diva. Ela é vizinha da Damares e do Juarez. E a Dona Diva até já veio algumas vezes aqui na igreja, e a família dela é toda do Ceará. Ela também é do Ceará, mas mora aqui já há alguns anos, né? E ela, dias atrás, perdeu o irmão para a Covid. E um dia depois ela perdeu a mãe para a Covid. E agora, hoje ela perdeu o pai. Isso num espaço de 15 dias. Perde 3 pessoas para a Covid, né? Então, é sério isso que eu estou dizendo para os irmãos. Na medida do possível, vacinem. Se tem dúvidas sobre a vacina, conversem, procure as autoridades sanitárias e conversem, mas assimilem isso como algo que nós vamos ter que conviver. Nós vamos ter que conviver com esses vírus, né? Mas podemos tomar umas posturas, umas atitudes diferentes, né? Tá. Sobre o trabalho da nossa igreja, nós estamos começando hoje uma série de palavras baseado no livro do profeta Abacuque. E eu vou chamar essa série de Conversas com o profeta Abacuque. E já ministramos de manhã e agora à noite vamos ministrar, e não sei quantas semanas vamos ministrar nesse livro do profeta Abacuque. Estou aí fazendo uma releitura do profeta Abacuque. Eu tenho certeza que nós vamos descobrir muitas coisas sobre esse profeta que é pouco lido e pouco se conhece da palavra profética de Abacuque. Mas eu tenho certeza que Deus reserva grandes coisas para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Hoje também tem o trabalho com as crianças, na hora do sermão que as crianças sobem. Tem todo um protocolo lá com álcool e tal, né? E com certeza é para proteger também as crianças, né? Eu observei que tem uma família que voltou depois de um tempo também por causa da pandemia, e aí o Tarcísio, a Rosa e as meninas estão aí de volta, graças a Deus. Eu fiquei meio decepcionado porque as meninas cresceram muito, né? E eu tinha combinado com elas que não era para crescer, mas elas cresceram, né? Estou brincando, é claro. Graças a Deus por isso cresceram, bonitas e saudáveis, para a glória do Senhor, né? Deus seja louvado. Deus proteja sempre a família de vocês, né? Então é bom realmente a gente ver os irmãos que estão retornando aos poucos, né? Para a glória do Senhor, né? Tá. Começamos um novo ministério na igreja. O ministério, as pessoas que têm a vocação para fazer solo, que gostam de fazer, a gente quer inserir essas pessoas nas liturgias. Talvez você não queira cantar no grupo, participar do grupo, embora seja um grupo democrático, mas o solo também é importante, pode poder nos ajudar na transmissão de quarta-feira, na transmissão de domingo. Então, fala com a gente que a gente vai dar um jeito de inserir aí na nossa liturgia, na nossa celebração. Hoje, por exemplo, já participou de manhã a Tâmila, e agora à noite ela também vai participar
da nossa celebração após a mensagem. Então, sempre ministérios novos que vão surgindo e que Deus vai despertando as vocações para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, Deus abençoe, e que esse culto seja edificante para você e para a sua família. Novamente, pedir para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar cantando mais 3 louvores ao Senhor. E essa canção fala muito no meu coração particularmente. Que sei que hoje o mundo tem buscado tantos meios para a felicidade, mas nós sabemos que apenas através do sacrifício de Jesus que nós temos paz, temos vida, temos todas as coisas nas nossas vidas espirituais. E nessa parte que fala que eu sou livre, nada além do sangue. Talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades. Nós temos passado por momentos difíceis, que talvez a depressão, a angústia, o estresse, talvez muitas coisas, a ansiedade, tem talvez tentado tirar a nossa paz nos dias de hoje. Mas se você tem passado por algum desses problemas ou outros, emocionais, espirituais, saiba você que em nome de Jesus você é livre. Você é livre. Não somos isentos desses problemas. Podemos sim passar por dificuldades, mas nós temos a única certeza que nós somos livres em Cristo Jesus, porque todo o mal o Senhor já levou na cruz do Calvário. Que você possa estar crendo nessa palavra e ao cantar quando chegar nesse momento que você vai estar declarando eu sou livre, que você lembre do sacrifício de Jesus, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra em tua graça do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos trava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que
declare bem alto. Eu sou livre. Só os que são livres em Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pode ser melhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ah, mais que a neve, ah, mais que a neve, ser neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quantos aqui são lavados pelo sangue de Jesus? Se você é salvo, você é livre. Uma salva de palmas, Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós não merecíamos tamanho sacrifício, mas Ele escolheu morrer por cada um de nós. E hoje nós temos o livre acesso diante do Senhor. E hoje nós podemos declarar que só o Senhor é santo. E nós vamos estar cantando essa canção, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos estar fazendo um coral bem bonito. Os homens vão começar fazendo a primeira parte, como de costume, e as mulheres vão estar fazendo a segunda parte, o contracanto. Vamos fazer bem bonito, vamos estar caprichando, que é para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos, Te amarei para sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei Teus caminhos, Te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de Ti. E eu canto
eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Glória a Deus. E nessa última canção fala que ao nome que está acima de todo o nome. E um dia, tanto você que crê, mesmo aquelas pessoas que não creem também neste nome, ainda há de prostrar diante do Senhor. Um dia ainda, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente o Senhor Jesus é o Senhor. Ao cantar essa canção, você possa estar declarando isso para a sua vida, que Ele é o autor da sua vida, é Ele que está soberano na sua vida, está no controle, independente daquilo que você tem passado no seu lar, no seu trabalho, ou mesmo guerras interiores você tem enfrentado. Saiba que o Senhor está no controle da sua vida. Deposite a Ele toda a sua dúvida, toda a sua angústia, todas as suas limitações. Ele conhece, mas Ele espera de cada um de nós que possamos estar confessando diante do Senhor. Cante conosco essa canção.
Deus, porque nós cremos que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, mesmo saindo de lábios impuros, ó Pai, de pessoas que erram, mas nós reconhecemos que o Senhor, ó Pai, tem nos dado o perdão, tem nos dado a misericórdia, ó Pai, e tem nos dado uma nova chance, ó Deus, para estar cada dia mais buscando ao Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, fale conosco, ó Pai, como o Senhor já tem falado, ó Pai, e o Senhor possa estar recebendo, ó Pai, a gratidão, ó Pai, dos nossos corações. Alcance aqueles irmãos que estão assistindo em casa, ó Pai, que está participando também desse momento de adoração ao Senhor, ó Pai, e que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa estar alcançando cada vida aqui presente. Vê em nós, ó Pai, aquilo que talvez nos afaste do Senhor e nos molde, ó Pai, conforme a Tua vontade. E nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, fale conosco também através da Tua palavra, vai ser lida, vai ser explicada, ó Pai, pelo Teu servo pastor, e que cada coração aqui possa estar com o coração aberto, ó Deus, para receber a Tua palavra. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Cada um pode se sentar. Deus abençoe a vida de cada irmão. Deus sempre fala com a gente, né? Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus. Crianças, vocês vão subir agora com a tia Ediane e já sabe que tem que passar nas mesinhas de álcool lá na escada. Quem não conhece o caminho, acho que as meninas aqui ainda não conhecem o caminho lá, né? Indica lá para ela, Davi. As meninas ali não conhecem. As gêmeas já conhecem bastante ali mas sem empurrar um ao outro, devagar, passando álcool, subindo e tudo. As crianças já vão receber a palavra de Deus e nós estamos aqui, Deus falando conosco. E eu comecei hoje uma série nova de mensagens que eu vou chamar de Conversa com o profeta Abacuque. E para esta mensagem de hoje, abra sua Bíblia ou o seu aplicativo do celular, em Abacuque capítulo 1. Abacuque é um profeta menor, fica lá no final do Antigo Testamento. Se você tem dificuldade de achar o Antigo Testamento, acha o Novo Testamento lá em Mateus e vai voltando. Você vai achar Abacuque. Mas se está com o aplicativo, é Bíblia do mesmo jeito. Isso aí ajudou bastante o pessoal, a questão do aplicativo da Bíblia. Todo mundo está sendo edificado também. Não há mais desculpa para ninguém, para quem não traz Bíblia para a igreja, porque traz o celular, está lá a sua Bíblia. E se você não tem um aplicativo na sua Bíblia, no seu smartphone, eu aconselho você colocar esse aplicativo. Quem sabe você lê, ou você ouve também, porque pode ouvir também, através do aplicativo da Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Né? Abacuque, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4. De manhã eu li o 5, mas eu vou ler só até o 4. Tá? E outra coisa, de manhã eu li na versão NVI, agora à noite eu vou ler na versão revista e atualizada, uma tradução mais tradicional. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê Tua palavra ao coração e nos edifique nesta noite. E nós que aqui estamos e aqueles que estão em casa recebendo esta ministração, que sejam dirigidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O tema que quero compartilhar nesta noite é o primeiro tema sobre a série Conversa com o Profeta Abacuque. E conversando com o Profeta Abacuque essa semana, eu fiz muitas descobertas sobre esse profeta tão importante e pouco lido na palavra de Deus. Mas o tema dessa palavra de hoje é: quando a vida nem sempre é um mar de rosas. Eu vou repetir, é isso mesmo, quando a vida nem sempre é um mar de rosas. Eu estou tirando emprestado do ditado popular, que era muito conhecido antigamente, né? A vida é um mar de rosas, mas não é não. Nem sempre é um mar de rosas. Quem era Abacuque? Eu quero falar um pouquinho sobre o nome de Abacuque, o significado desse profeta. O nome dele é abraço. Deus abraçou esse profeta. Portanto, era o seu nome, abraço. E aparece apenas 2 vezes esse nome na Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 1. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e ele profetizou no reinado de Judá, no Reino do Sul, e provavelmente exerceu seu ministério durante o reinado do rei Joaquim, entre o ano 608 e 598 a.C., foi que ele ministrou a sua palavra profética. Era um profeta de muita crise. Era um profeta que vivia em crise com Deus. Normalmente, os profetas que eram conhecidos do povo e que você encontra na Bíblia, todos os profetas, eles falam em nome de Deus e confrontam o povo. Abacuque é diferente. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele fala em nome do povo e confronta Deus. Não é ser ousado, mas é ter intimidade com Deus. Ter uma comunhão intensa com Deus, que ele vai, em nome do povo, confrontar Deus, enquanto os demais profetas, em nome de Deus, confrontam o povo. Não há nenhum outro profeta que faça dessa forma. A sua palavra profética é peculiar tão somente ao próprio Abacuque. E por que Abacuque estava em crise com Deus? Quais os desafios que esta crise impunha ao seu coração? E eu digo, porque ele encara a vida. Quando a vida, ele olha e diz, não é um mar de rosas, já que eu usei essa expressão como tema, para chamar você a atenção dessa ministração. Quais são esses desafios de Abacuque? Primeiro, a mensagem era difícil de receber e de entregar. Ele começa o livro dizendo assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Os livros começam com uma palavra profética, mas este livro começa com uma palavra do judiciário. A palavra hebraica que quer dizer justiça, ou apresentar uma sentença judicial, não no sentido espiritual, mas no sentido físico. Ou seja, já houve um julgamento e a sua obrigação, Abacuque, é apresentar a sentença desse julgamento para aqueles que foram julgados. Portanto, é um profeta que ele começa tendo crise com Deus, porque
a sua visão profética começa com uma sentença. Em segundo lugar, porque a crise de Abacuque com Deus? Porque ele entendia que o relógio de Deus não estava funcionando direito. Porque ele vai ouvir esta sentença, passa um tempo, Deus está falando com ele, de repente Deus para, e provavelmente isso leva uns anos, alguns dizem de 5, 10, 15 anos, não sabemos exatamente, mas há um silêncio de Deus, e ele pensa assim, o relógio de Deus não está bom. Tanto que ele usa a expressão, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele usa essa expressão até quando? Olha, o Senhor está atrasado. É mais ou menos isso que Abacuque está querendo dizer para Deus. Um outro sintoma de sua crise é que Deus estava em silêncio. Clamarei eu e tu não escutarás. Ou seja, ele estava gritando lá, ele estava falando com Deus, Deus não ouvia, ele estava gritando, Deus não ouvia. Então Deus está em silêncio para Abacuque, Deus está em silêncio para com o povo. E ele confronta Deus sobre isso. Ele tem a liberdade e a intimidade com Deus o suficiente para questionar o Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Em algum momento da história, Deus parece que deixou de falar com ele. Talvez a gente se encontre exatamente nesse momento, vivendo esse tempo do silêncio de Deus. O tempo de Deus calado. O tempo de Deus sem falar ao coração. Algum tempo atrás eu conversava com alguém, e justamente no meio desse tempo de pandemia, a pessoa não é da nossa igreja, e a pessoa dizia assim, pastor, parece que Deus não me ouve. Por que Deus está em silêncio? Tanto problema chegando, e Deus continua em silêncio. Deus tem o tempo certo dele de falar e de agir. E se você observar entre os profetas do Antigo Testamento e a chegada de João Batista, que foi o primeiro profeta do Novo Testamento, houve um período de silêncio de Deus de 400 anos. Deus não levantou o profeta nesse período. Chama-se esse período de o silêncio de Deus. Deus não falou nada nesse período. Depois Deus começou a falar através de Jesus. Em seguida, a sua crise se aprofunda por causa da indiferença de Deus, que era profunda. Gritar-te-ei violência e não salvarás. O Senhor não vai fazer nada. É isso que Abacuque está dizendo para Deus. Por que violência? As pessoas estavam matando por bobagem. O povo estava matando por qualquer coisa. Era uma ovelha que invadia a casa do outro, ou o curral do outro. Era um pastor que se entendia com o outro. E as pessoas estavam morrendo por bobagem. Havia morte por bobagem. E no meio disso tudo, Deus está mostrando para ele. Deus está fazendo ele ver tudo isto. Violência. E Deus parecia estar indiferente. E a estratégia de Deus era terrível, porque Deus faz ele ver. Durante aquele período de silêncio, Deus leva a Abacuque a observar exatamente como o povo estava. Deus estava preparando o Abacuque para essa sentença que ele ia pronunciar. Deus estava preparando o profeta Abacuque para exatamente o que ele queria mostrar para o povo. Deus, ao invés de poupar Abacuque dos problemas da nação, fez com que esses problemas fossem cada vez mais claros
e perceptíveis aos seus olhos e ao seu coração, inserindo no meio de um grande furacão social. Por isso ele reclama para Deus: porque me mostra, Senhor, se o Senhor não vai fazer nada. Mas o que Deus mostrou para ele de tão grave, que ele está reclamando de Deus? Em primeiro lugar, ele viu um povo dominado pela iniquidade. O que é iniquidade? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre pecado. O que é pecado? Pecado, literalmente, vem de uma palavra grega, hamartia, que quer dizer errar um alvo espiritual. Tá. Quando eu peco, é uma desobediência frontal à vontade de Deus. Muito bem. Quando a expressão iniquidade, aqui pronunciada pelo profeta Abacuque, a iniquidade é exatamente o pecado sistêmico, aquele que é produzido constante e em larga escala, sem nenhuma consciência desse pecado. Por essa razão, por causa dessa iniquidade, Deus mostra então a estratégia de Deus. Você vai ver exatamente como esse povo está. Para que você pronuncie, é o que Deus está querendo levar a Abacuque, para que você pronuncie um juízo, você vai ver essa iniquidade, que é uma das coisas que esse povo está fazendo aí, que está desagradando meu coração. Era também um povo marcado pela opressão. Olha, observe bem que há essa expressão no versículo 3, porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. O que é opressão do ponto de vista bíblico? Opressão significa o domínio danoso do forte sobre o fraco, do poderoso sobre o frágil. O que acontecia é que as pessoas estavam se explorando umas às outras. As pessoas que tinham mais condições financeiras emprestavam para as pessoas que tinham menos condições e sabiam que elas não teriam condições de pagar, simplesmente para tomar a família como escrava. E era justamente para lesar, para tomar a propriedade. Pessoas brigavam por um pedacinho de terra. As pessoas furtavam as plantações umas das outras, havia desonestidade, e aí eu vou dizer, neste pecado sistêmico, nesta iniquidade estabelecida, o povo estava cada vez pior. Bom, eu vou dizer o seguinte, que qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Até o grupo de sacerdotes havia se corrompido e não estava ensinando a real palavra de Deus, mas eles conseguiram perverter essa palavra e criar comentários dessa palavra de Deus e ensinar o que não era aquilo que Deus estava mandando. Então, o povo marcado pela opressão foi um povo marcado pela destruição e violência. Já citei aqui alguns fatos sobre essa violência. E foi um povo marcado pela fragilidade nos relacionamentos. Veja o versículo 4 que diz aí, há duas palavras para dizer que havia crise de relacionamentos. Vizinhos, parentes, pessoas que se odiavam na mesma família, do mesmo clã, e diz assim, há contendas e litígio se suscita no meio de vós, desse povo. Contendas e litígios. São duas palavras que trazem à tona claramente que os relacionamentos estão destruídos entre esse povo. Por último, o que Deus fez Abacuque ver foi um povo marcado pela banalização da lei e, consequentemente, da justiça. Eles tinham a Torá,
a lei do Senhor dada através de Moisés, entregue ao povo, eles sabiam a vontade de Deus, mas diz o texto no versículo 4, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ou seja, eles interpretavam do jeito deles e criaram leis paralelas para se beneficiar dessas leis. E eles tinham certeza que havia impunidade, porque isso já durava anos e nada acontecia. Então, isso aí não haveria nada, Deus não faria mais nada. Mas Deus faz. Abacuque vê tudo isso. E aí, olhando para tudo isso, qual é o diagnóstico que eu faço da história de Abacuque? Ou seja, a sua vida não estava um mar de rosas, por quê? Porque sua crise era com Deus. Porque ele questionava Deus, ele achava que Deus estava demorando muito a intervir, ele achava que Deus estava até beneficiando outros povos, inclusive a Babilônia, ele achava que Deus estava ausente, que Deus não ia se manifestar, e pronto, então essa era a sua crise. A compreensão de Abacuque sobre Deus e a sua intimidade era tal que ele ficou em crise com Deus. Mas o profeta Isaías também, ele dá uma resposta em termos de palavra profética ao povo. E é ótimo para a gente enfrentar as crises. Isaías 43, 2 e 3 diz assim: quando passares pelas águas, ou pelos rios, ou pelo fogo, eu serei contigo, porque eu sou o teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador. Talvez o que Abacuque tenha provocado em Deus foi a resposta do Senhor às suas questões da alma. É claro, se você está ouvindo esta mensagem hoje, não vi até mais mensagens, talvez você ficar com má impressão sobre Abacuque. Abacuque era um homem de Deus. E a sua caminhada profética passa por essa intimidade que ele tem com Deus, tanto que ele é chamado para ser profeta. Mas ele também está em crise consigo mesmo, porque ele está levantando dúvidas. Como uma criatura pode levantar dúvidas para o seu Criador? Como um ser humano, um homem que se diz temente a Deus, pode levantar dúvidas sobre o projeto de Deus, a ação de Deus na história? O salmista, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas também ele estava em crise com o povo, com o seu povo. Povo que, desordenado na sua relação com Deus, com os seus semelhantes. O profeta tinha sérias dificuldades de olhar para esse povo e ver um povo sério diante de Deus. Ele só sabia que esse povo era de Deus. Mas ele via como o seu relacionamento com Deus, o relacionamento do povo com Deus, um relacionamento muito superficial. Bom, falando isso sobre o profeta Abacuque, eu chego a 3 grandes conclusões para a nossa vida hoje. Se a nossa vida nem sempre parece um mar de rosas, ou nesse momento que nós estamos vivendo, não é um mar de rosas, então eu quero dizer para você que nós precisamos, como Abacuque, buscar a Deus. Essa deve ser a nossa primeira atitude. Outro profeta do Senhor, chamado Oséias, no capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará.
fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Esse é Osés capítulo 6. Nós lemos hoje no texto devocional: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo o seu pensamento, e se converta ao Senhor. Então, em primeiro lugar, olhando para Abacuque, eu chego à conclusão: se a vida nem sempre é um mar de rosas, e se você está vivendo esse momento, eu quero dizer para você: insista em buscar a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ser profundamente sinceros com Deus. Aliás, uma das coisas que eu observei conversando com Abacuque nesses dias é que Abacuque mostra quem ele é para Deus. Deus já sabe todas as coisas. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, e estou com a palavra de Deus na mão. Deus sabe até os nossos pensamentos. O salmista dizia: a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda. Esta semana nasceu um bebê, a semana passada nasceu um bebê, numa família da igreja. O Gael chegou, filho do Maurício e da Kelly, irmão da Esté, e muito bonito, bebê lindo. Mas sabe uma coisa? Eu lembro o último culto que a Kelly veio, sentou ali, veio de manhã. Ela disse: eu já não estou mais aguentando, pastor. Estava na reta final da gravidez. E eu olhei para ela e disse: o Senhor conhece tudo que esse bebê está pensando. O Senhor conhece todos os passos desse bebê. Eu estava olhando para o Yannick agora há pouco, e eu lembro quando o Yannick nasceu. E ele é uma bênção na vida de vocês, né? E ele sentou de perna cruzada, olhou para mim, e ele mudou de repente. Mas sabe uma coisa? Deus já conhecia tudo. Já sabe até o jeito dele frangir a testa. Hoje de manhã veio o Benjamin, filho do Evandro e da Luciana. Benjamin fez a festa aqui. Inclusive veio aqui na caixa de som, porque é a tradição das crianças da igreja que começa a andar é vir aqui na caixa de retorno. Eu não sei porque eles são apaixonados pelas caixas de retorno. Dias atrás, a gente não podia encostar com o Benjamin, que ele chorava. Agora não, ele quer andar, quer correr, e me olhou assim, riu, e até consegui tirar uma foto dele. E eu fiquei pensando: Deus já conhece tudo, até o pensamento, até a arte que a criança vai fazer. Porque Deus é Deus. Aleluia. Precisamos ser profundamente sinceros com Deus, mesmo que Deus já saiba tudo o que pensamos, e já saiba tudo o que vamos pedir. Precisamos ser sinceros. Sabe, diante de Deus nós não podemos ser hipócritas. Não podemos também ser arrogantes. Mas devemos ter intimidade com Deus a ponto de buscá-lo e a ponto de ser profundamente sincero com o Senhor, como foi Abacuque. Terceiro lugar, e a minha terceira conclusão, daqui a pouco a nossa irmã vai cantar aqui no final da nossa ministração: precisamos ser resposta para as crises que o nosso povo enfrenta. Se tem uma coisa que Abacuque aprendeu aqui na sua caminhada profética, é que ele era a resposta de Deus nesse momento. Você vai entender mais tarde, quando nós ministrarmos outras palavras sobre Abacuque. Mas você vai entender que era preciso um Abacuque que questionava a Deus em nome do povo. Era preciso um profeta diferente.
com uma intimidade intensa com Deus a ponto de questioná-lo, porque ele estava no meio de uma geração corrupta, de uma geração que se distanciou completamente da palavra do Senhor. Precisamos ser resposta de Deus para as dificuldades, ou para as pessoas também que vivem a vida que nem sempre é um mar de rosas. Isaías 61, de 1 a 4, falando sobre a vinda de Jesus, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. E eu desafio você, e quero concluir esta palavra: faça a diferença no meio de uma geração corrupta e que se afastou de Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nossa irmã Tâmara vai ministrar o cântico agora, e depois nós aplicamos isto, a palavra do Senhor, à nossa vida. Graça e paz, amém? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Meu melhor vou te dar.
face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Tem alguns pedidos de oração que eu tenho recebido. Alguns mandam pelo WhatsApp, outros mandam pela rede, pelo Facebook, mas outros me entregaram aqui mesmo. E continuo orando pelo Zezinho, amigo do Enoque. E também o bebê Vinícius. Esse bebê nasceu ontem. Era para, aliás, ontem, era para receber alta ontem e constataram um problema no pulmão. Ele é filho de uma sobrinha da Tati e do Zóia. E aí os médicos resolveram hoje de manhã interná-lo e acharam uma vaga na UTI em Itajubá. Então o bebê está nessa UTI neonatal. E também continuo orando pelo pastor Ricardo Bento, da IPI de Mojimirim. Continua na UTI. Irmãos, são mais de 60 dias no hospital. Ele está bem, em termos de estar consciente agora, mas há um processo muito grande para ele sair da UTI, para ir para a enfermaria. Então, orem por isso. E uma vizinha minha me procurou ontem, muito nervosa, uma senhora já idosa. Eu não a conhecia, e ela bateu lá em casa e ela precisava de oração para o filho. O filho mora em Jacutinga, ela e o esposo moram sozinhos aqui, e o filho e a família estão com a Covid, mas o filho foi internado e foi entubado. E ele chama Robson, ela pediu oração pelo Robson. Ela está muito nervosa, essa senhora, bem idosa, e me procurou, a gente se comprometeu. Hoje de manhã também a gente estava aqui no culto e a Damares falou, tem uma senhora vizinha dela, ela veio aqui algumas vezes, a Diva, e a Diva perdeu o irmão para a Covid há 15 dias atrás, perdeu a mãe um dia depois, e hoje ela perdeu o pai para a Covid. Ele estava mal, então, uma tragédia na família de 3 pessoas. Isso foi lá no Ceará, gente. Ela não pôde acompanhar a família e é bem complicado isso. Oração também pela Dona Nilda. Dona Nilda é nossa irmã aqui da nossa igreja, é a mãe da Regina. Ela vai passar por exames esta semana, que Deus abençoe. E também a Ana Beatriz, que é a parente ali da Natália e do Eric, e ela passou por uma cirurgia de câncer, Deus abençoe. E a Elza pediu oração pela Tamires. A Tamires, daqui a um mês, ela vai se mudar para os Estados Unidos, onde vai passar um período concluindo o doutorado dela. A Tamires é membro da nossa igreja, é filha dos nossos irmãos, foi criada por eles, e ela tem se dedicado a estudar, e desde que eu percebi, eu disse que a Tamires vai contribuir muito com o país, tanto é que é o governo que está investindo nesse projeto dela no exterior. Passou numa boa universidade para fazer esse doutorado, foi aprovado, e já está aí se preparando para ir. Vamos orar pela Tamires e abençoar, e também para que ela seja uma bênção para todo o país, né? É importante o governo investir em ciência e pesquisa, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite, da conversa com Abacuque. Nós entendemos que muitas vezes a vida não é um mar de rosas, e quando não é um mar de rosas, nós devemos entender que devemos te buscar sempre. Quando percebermos que as coisas não estão bem, é o Senhor que deve ser a centralidade da nossa vida.
O Senhor tem a história da nossa vida, a história do nosso povo nas tuas mãos. O Senhor está no controle. Senhor, vamos abrir o coração a Ti, e em nome de Jesus, dirige o Teu povo. E agora, abençoe essas pessoas que estão vivendo as aflições, especialmente esse bebê que nasceu, o Vinícius, e que sua família tenha esse bebê de volta à sua casa, em nome de Jesus. Oramos pelo pastor Ricardo Bento, que o Senhor abençoe e restabeleça. Oramos pelo Robson Barbosa, sua mãe está aflita, sua família. Senhor, misericórdia com essa família, em nome de Jesus. Oramos pelo conforto do Senhor para a Diva e os seus familiares, que se sentem impotentes diante de uma situação de calamidade familiar. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Cuida da tua serva, Dona Nilda, que irá fazer exames. Cuida, Senhor, do restabelecimento da Ana Beatriz, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, também dos exames que a nossa irmã Célia vai fazer esses dias. Cuida, Senhor, também da Tamires. Eu te agradeço porque tem se aplicado aos estudos. E agora, que nesse desafio da nova cultura, nessa porta que o Senhor abriu, que o Senhor lhe dê habilidade, que o Senhor vá adiante preparando todas as coisas, e que também o Senhor prepare o coração de seus pais e seus familiares, em nome de Jesus. Nós queremos entregar esse povo nas tuas mãos, entregar cada pessoa, cada irmão e cada irmã, aqueles que estão em casa, Senhor, leva a tua bênção, leva a tua graça, conforta os corações daqueles que estão enlutados, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, faça resplandecer seu rosto sobre nós, e que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém e amém. A Ele a glória. Aleluia. Deus abençoe a todos.